TV APSA. Oferecimento Bernardo Leite, Consultoria Empresarial e Video House Produções. Olá, é uma grande satisfação contar com sua audiência aqui no nosso programa da TV APSA. Eu sou Bernardo Leite Moreira e estou mais uma vez com vocês para apresentar uma grande ação em recursos humanos. O caso de hoje, o programa de hoje é da empresa SAS Institute. E quem está aqui para comentar esse processo é o gerente de recursos humanos da SAS, chamado Tato Atanasi, que muito provavelmente é de origem grega, é isso? Exato, exatamente. Como é que vai, Tato? Tudo bem? Muito bem, muito obrigado pelo convite, é muito bom estar aqui. Também para nós é muito interessante, até porque a SAS, na verdade, conquistou o primeiro lugar na avaliação da Great Place to Work, é isso mesmo? Isso foi esse ano 2012? Exato, foi a última avaliação, é um prêmio global, mundial. Então a empresa ela é avaliada não em um único escritório, mas em todo o continente. Então, todo o continente americano, sempre se refere? Em todos os continentes, aliás. Tá, perfeito. No mundo inteiro? No mundo inteiro. Aonde fica a sede da SAS? A SAS fica em Cary, na Carolina do Norte. Carolina do Norte, exato. Okay. E fala um pouco para o nosso telespectador, o que é a SAS? Então, o SAS é a maior empresa de software de capital fechado do mundo. Então, A maior empresa de software de capital fechado do mundo? Do mundo. E é uma empresa que tem toda a sua ênfase em tecnologia da informação. Okay. Né? Apesar de ser uma empresa de software, é uma empresa que tem um alto valor agregado em termos de serviço. Né? Então, é uma empresa de software, mas a gente tem um centro de pesquisa e desenvolvimento extremamente robusto, onde grande parte da nossa receita anual é reinvestida em pesquisa e desenvolvimento. Então, nesse segmento fundamental, né? Exatamente. E assim como o software, as pessoas ali fazem toda a diferença, né? Então a gente tem uma plataforma de produtos e soluções extremamente completas, né? E a gente tem as pessoas por trás disso que não só nos Estados Unidos fazem essa atualização e o desenvolvimento dos nossos softwares de acordo com as tendências mundiais, o que é de melhor no mercado, mas a gente tem as pessoas que estão aí fazendo a implementação e a customização como é feita no próprio Brasil. Aqui no Brasil também é feito dessa forma, você tem um software e você tem a implementação através dos técnicos do SAS. Exato, no SAS nós temos especialistas, né? Então a gente tem, então nós somos o SAS e a gente tem toda essa plataforma, né? Então a gente tem pessoas que são extremamente diferenciadas em termos de conhecimento de negócio, conhecimento técnico, né? O capital intelectual em si, onde elas pegam soluções específicas para fazer a implementação dos nossos clientes. Ou seja, o SAS é uma empresa de inovação. Então, ok, sem dúvida. O que a gente faz é transformar até parte da nossa, se a gente fizer um mix da nossa missão e da nossa visão, o que a gente faz é transformar a forma como o mundo trabalha. Então, a gente deixa as empresas muito mais competitivas com o que a gente chama de Power to Know. Então, é uma empresa que, através do conhecimento, através de dados analíticos, a gente consegue gerar muito valor para o negócio daquela empresa e de diversas indústrias. Muito interessante. Eu acho que, na verdade, é um belo desafio e uma missão muito interessante no que se refere à atividade de vocês. Dá um exemplo para nós de alguns produtos básicos do SAS. Legal. O SAS é uma empresa de BA, Business Analytics, BI e outros produtos. Hoje, por exemplo, até pensando no cenário global, né, a gente pensa um pouco no governo ou em finanças. Quando a gente pega no dia a dia para ler o jornal, a gente vê que tem assuntos que estão muito em voga. Por exemplo, para governo, a gente tem, por exemplo, não só o governo como bancos, né? Por exemplo, fraude, soluções de fraude ou risco. Então, fraude, por exemplo, para a Previdência, o INSS, né? Lavagem de dinheiro, por exemplo, o risco de mercado, o risco operacional. Esse é um produto de alta demanda, não? Sim, são produtos de alta demanda e que o nosso país precisa muito, né? Eu até entendo que o SAS está ali muito próximo, ajudando e gerando muito valor
não só para o Brasil como no mundo, né? Se a gente voltar algum tempo atrás, eu não quero nem entrar tanto no assunto, mas aquela crise que nós tivemos com o subprime, né? Foi empréstimos um atrás do outro que se deu através de instituições financeiras interlocutores e criou uma crise sem precedentes quase no mundo, né? Se todos tivessem utilizado o SaaS, tudo bonitinho, não teríamos essa crise, o mundo hoje estaria melhor. Sim, acredito que sim. Então, por quê? É uma empresa que tem produtos para diversos segmentos e atua onde há a possibilidade de inteligência. Então, por exemplo, eu acho que uma frase que resume muito isso, as empresas possuem dados, né? Então todas as empresas têm um histórico. Sim. E muitas vezes elas não sabem como usar isso. Então elas não sabem olhar um pouquinho para o passado, ou seja, analisar esses dados para poder prever qual que é a melhor atuação no futuro. Não só como aprender com os erros, mas para entender uma conjunção de coisas para poder impactar e deixar ela mais competitiva hoje e no seu futuro também, né? Fora que o SaaS também ele avalia diversas variáveis, como o mercado, etc. Interessante. Belíssima situação. E, aliás, na verdade, uma coisa que tem me atraído bastante a minha atenção aqui é a seguinte coisa. Vocês vêm tido um excelente desempenho na avaliação da Great Place to Work. Exato. Você está no SaaS há quanto tempo? São 6 anos. 6 anos. Exato. Ou seja, você também teve uma participação importante nisso, então. Exato. E significando dizer que vocês, nos últimos anos, tiveram uma participação importante no Great Place to Work. E vocês são uma empresa de TI. Uma empresa de TI, na verdade, tem algumas dificuldades típicas de mercado, tipo rotatividade. Como é que é lá? O Great Place to Work, eu costumo dizer que é a prova real que ratifica que os nossos processos de recursos humanos estão ali no caminho certo. Isso. Né? Uhum. Quando eu penso em RH, em processo de RH, em práticas de gestão de pessoas, eu tento pensar naquilo que realmente é importante para a empresa, ou seja, a parte um pouco mais estratégica, né? Quando nós iniciamos a nossa caminhada para o Great Place to Work, foi em decorrência a uma reestruturação que nós fizemos dentro da própria área de recursos humanos. Isso a iniciar, por exemplo, nós tiramos a folha de pagamento, né, e algumas práticas de operacional, que demandam muito tempo, e nós passamos para uma outra área e terceirizamos também. Então, diversos processos Entendi. demandam tempo, nós tiramos da frente. Você diria que foi a partir disso que você começou a ter um foco mais centrado em termos de recursos humanos? Eu acho que esse foi o ponto. Um dos pontos. Eu acho que um outro grande motivo dessa virada é a visão de recursos humanos. Então, o que nós fizemos foi aproximar a área de recursos humanos das pessoas e aproximar da estratégia da empresa. Ótimo, muito bom. Vamos trabalhar esses 2 pontos, na verdade, Tato? Eu queria ouvir de você, na verdade, quais são as ações que vocês tiveram para caminhar no sentido de se destacarem na gestão de pessoas, de uma maneira geral, dentro do mercado. Sim. Voltamos já para falar sobre esse assunto que eu considero extremamente importante para você. Não saia daí.
Olá, estamos de volta com o nosso programa TV APSA. Hoje falando sobre o SAS Institute, empresa de software de abrangência mundial e que tem tido um desempenho excepcional no Great Place to Work, a avaliação da eficácia da gestão das empresas de uma maneira geral. Quem está nos oferecendo essa informação é Tato Atanasi, que é o gerente de recursos humanos da empresa. No último bloco ele fez um comentário muito interessante. Ele disse que a virada, do ponto de vista de ação de recursos humanos, ocorreu a partir de alguns fatos, né? Um dos fatos que ele destaca foi a terceirização de atividades operacionais, aquelas que de alguma forma dão muito trabalho e são obrigatórias e necessárias, mas que às vezes tiram um pouco o foco das pessoas de uma forma geral. É isso mesmo? Exatamente. Como é que aconteceu isso? Isso foi quando, mais ou menos? Foi em 2009, 2010. Foi quando começou mesmo a virada, então. Exatamente. E aí o Great Place to Work até foi a ratificação disso, né? Bem do início dessa virada. Quer dizer, vocês usaram o Great Place to Work como, na verdade, uma validação das ações. Exatamente. Perfeito. Veio como uma prova real. Isso. E que outra ação? Você comentou também que houve um alinhamento entre a missão e os valores da organização e as pessoas. Exato. Como é que foi feito isso? Esse alinhamento, ele inicia desde o processo de recrutamento, né? Então, por exemplo, quando a gente traz alguém para dentro de casa, durante o processo de entrevista, a gente já toma muito cuidado se essa pessoa ela tem essa visão, essa vontade de inovar, se ela é orientada a clientes, se ela tem essas competências, né? Porque inovação é um valor forte do SAS. Exatamente, que inicia desde o processo de recrutamento e seleção. Interessante, muito bom isso. Agora, dentro dessa virada, uma filosofia que a gente criou foi o do RH Portas Abertas, né? Como é que é isso? Nós reinventamos desde a parte do layout da área de recursos humanos. Então, nós mudamos de andar, ficamos próximo da operação. Ótimo isso. E além de reformular todo o andar, nós não deixamos nenhuma porta em recursos humanos. Então, a pessoa entra e ela fala, claro que tem alguns vidros mas só para não vazar o som, mas é um ambiente totalmente aberto. Então, isso já é um convite para que a pessoa entre em uma sala que tem muitas cores e com uma salinha de reunião em separado, essa sala toda fechada, para que a pessoa entre e converse sobre qualquer assunto com a área de recursos humanos. Isso foi restrito a recursos humanos ou a empresa teve uma mudança de layout importante? Não, isso foi restrito à área de recursos humanos. Muito interessante, quer dizer, um foco importante dentro da empresa. Isso já é um sinal de preocupação específica com a área. Exato. Hoje eu digo que a área de recursos humanos ela é prioridade, assim como é uma área comercial e outras áreas, aliás, todas as áreas são, mas a área de recursos humanos tem uma importância assim, fundamental ali dentro por conta disso. Você trabalha com conhecimento, você trabalha com inovação, você trabalha com pessoas, quer dizer, por falar nisso, você me comentou um pouco antes da nossa entrevista que vocês têm também um ambiente bem diferenciado. Como é que é isso? Explica para o nosso telespectador aí. Legal. O SAS é uma empresa que, aliás, nós mudamos de prédio há pouco tempo, né? Então, qual a razão? A ideia é que todos ficassem juntos no mesmo andar. Ótimo, tudo bem. Então, o SAS ela tem crescido, né? Então a gente é uma empresa que tem muita aderência no mercado por conta dessa conjuntura que eu até falei há pouco. Perfeito. Mas todos no mesmo andar gera um valor grande. Então nós reformulamos também todo um layout que a gente já tinha, mas ficou muito mais legal. Então a gente tem, por exemplo, o espaço SAS, onde a gente tem aquelas mesas de air disc que as pessoas jogam disco. Tem o pebolim. Mas pode ser feito a qualquer momento? A qualquer momento. Uma grande... Sem problema de produtividade, né? Não, porque um grande desafio ali, eu acho que para todas as empresas e que a gente já tem feito, cada pessoa ela sabe qual é o resultado que ela precisa dar. Tá, há um processo de maturidade. Exatamente, e isso parte desde a parte de gestão. Então as pessoas conseguem fazer o seu controle e monitorar a sua entrega. Então, sempre foi assim? Não? Sempre foi assim. Sempre foi assim. É uma cultura mundial, né? Muito bom. Isso foi facilmente assimilado no Brasil? Foi.
Foi. O nosso fundador, o seu Jim Goodnight, ele leva isso como prioridade também. Então, não só no Brasil, mas nos outros escritórios, para ele é fundamental que as empresas tenham essa percepção e essa atuação como Great Place to Work. Tanto que a pessoa pode ir no espaço SaaS, a hora que ela quer, se quiser jogar um Xbox, ou pebolim, ou simplesmente comer um chocolate, ali a gente tem as geladeiras com suco, chocolate, sorvete rochinha. Então, ela pega o que ela quiser, se ela quiser fazer uma reunião ali, ou simplesmente dispersar, relaxar, não há nenhum problema. Ou seja, uma área de descompressão também. A gente não chama, na verdade, de descompressão, porque aquilo é parte do SaaS, mas é uma área onde a pessoa ela vai para lá e ela pode, é um espaço dela, onde ela faz o que quiser. Foi necessário trabalhar a gestão, ou seja, desenvolver, trabalhar com treinamentos, para isso se tornar um fato? Então, sempre é. Eu acho que o líder, ele nunca está pronto de fato. O mundo está em constante mudança, as necessidades também. A liderança precisa se atualizar. A gente contrata muita gente que é especialista e o SaaS, ele investe muito também em desenvolvimento de carreira. Então, a gente tem muita gente na base que é um desafio para o líder, porque a gente tem aí as diferenças de geração também, né? Então, os nossos líderes, sim, eles estão prontos. Esse ano, a gente tem feito todos os meses, a gente chama de roadmap de liderança, a gente faz workshops com todos os líderes, a gente coloca em uma salinha. Todos os meses? Todos os meses. Poxa, interessante, belo investimento. A ideia, Bernard, é fazer com que os líderes eles tenham enraizado em si essa preocupação de liderança. Ou seja, eu sou líder, esse é o meu papel, e todos os meses a gente traz cases, então a gente usa instituições e pessoas que são especialistas no tema, leva para uma sala muitas vezes fora do SaaS, e a gente faz debates e workshops para que as pessoas sejam enraizadas e tenham sempre constante essa preocupação. Essa avaliação do Great Place to Work, esse investimento em pessoas, tem gerado resultado do ponto de vista financeiro? Sim. Tem até o SaaS, ele sempre tem crescido, né? E tem uma constatação do próprio Instituto Great Place to Work que as empresas que têm essa certificação, elas têm as suas ações mais valorizadas, né? E a gente sabe que pessoas que são felizes são mais engajadas e elas produzem mais. Existe uma preocupação no mercado, né, em saber se essa correlação entre pessoas felizes e faturamento tem sido adequada. Sim. Na sua opinião, sim? Sim, eu não tenho dúvidas. Muito bom. Isso é muito importante. Exato. Eu acho que as pessoas hoje, quando elas procuram um emprego, elas visam uma causa, elas visam algo que elas querem fazer a diferença quando elas aceitam, né? O SaaS ele tem uma facilidade muito grande, porque como é uma empresa que transforma o mercado e traz inteligência e gera um valor agregado para os nossos clientes, então os engenheiros, as pessoas do universo de tecnologia, da informação, sentem essa causa, esse engajamento e são muito felizes. E aí quando tem uma cobertura de um clima como esse, de Great Place to Work, se sentem mais engajadas ainda, isso impacta diretamente o resultado do negócio. Perfeito. Além do resultado de 2012, quando vocês foram classificados em primeiro lugar, né, eu tenho também que comentar com vocês o desempenho que vocês têm tido nos últimos anos. A exemplo do que vocês falam lá no SaaS, vocês também foram detentores da Tríplice Coroa, né? Eu gostaria de ouvir um pouco mais sobre esse assunto. E também quero que você comente um pouco com o nosso telespectador, o web espectador, qual tem sido a participação da área de recursos humanos dentro da estratégia do SaaS? Tá. Depois do nosso intervalo comercial. Não saia daí, voltamos rapidamente.
Olá, estamos iniciando o terceiro bloco desse programa, e infelizmente o último bloco também, mas é assim que as coisas são. E nós deixamos antever no último bloco dois assuntos que eu acho que são importantes para vocês. Primeiro, que na verdade durante os últimos 3 anos, ou seja, 2010, 2011 e 2012, o SAS teve uma participação importante na avaliação do Great Place to Work. Nós tivemos, por exemplo, em 2010, vocês foram classificados naquele tema sobre inspiração Exato. Como é que é isso? Explica para nós. O SAS, o tema inspirar é um tema que onde as pessoas se sentem engajadas, orgulhosas de trabalhar dentro desse ambiente. E vocês tiveram destaque nesse assunto em 2010? Prática. Exatamente. E por quê? Porque todos os resultados que nós temos, a gente celebra. Então, interessante. todas as vendas, por exemplo, que a gente faz, os big deals, etc., a gente tem um sino que o account executive, que é a pessoa de venda, toca e para o escritório inteiro, todo mundo sai batendo palmas. Ai, que legal! Fora o nosso country manager, que passa e-mails, e o próprio diretor da área comercial, junto com a pessoa que vendeu, passa e-mail para nome por nome de todas as pessoas que ajudaram dentro daquele deal. Isso quer dizer, na verdade, a comemoração da área comercial não fica restrita à área comercial. Não. Ela vai a todas as outras áreas que participaram. Excelente, porque a empresa é uma só. Exatamente. A empresa é uma só. Isso é um belo exemplo, sem dúvida, para vocês, porque não dá para ficar restrito à comemoração de uma área só. Todos trabalham para o mesmo resultado. Excelente. Em 2011, vocês ganharam o prêmio de recrutar e selecionar, é isso? Exato. Isso quer dizer, um destaque nessa área. Exato. Por que você ganhou esse prêmio? A porta de entrada, quando a gente toma uma decisão para uma pessoa que vai entrar no SAS, é uma das decisões que, na minha opinião, assim, das mais importantes. E é uma decisão que não é única da área de recursos humanos, né? Então, quando a gente tem um processo de seleção, participa o RH, participa os pares da área que aquela pessoa vai trabalhar, participa o diretor, o próprio gerente, o diretor da área, o próprio gerente e pessoas de outras áreas também. Então, a gente vê todas as competências, inovação, a gente imagina como seria aquela pessoa no time, no relacionamento com outras áreas, a motivação. Então, todos esses critérios de avaliação de um candidato e uma decisão, ela é colegiada. Então, um processo de recrutamento no SAS e seleção não é um processo de uma hora para outra porque a gente tem que fechar uma vaga. Não. Ok. É um processo que demora e que a gente gasta, às vezes, 40, 50 minutos com gerentes, diretores e pares dentro de uma única sala para decidir qual pessoa do processo a gente vai trazer para dentro de casa. Muito bom, parabéns, eu acho isso excepcional. Sim. Sem dúvida, o processo de contratação de um novo profissional na empresa tem uma responsabilidade imensa. Você está colocando um novo valor, uma nova cabeça dentro da organização e você tem que trabalhar isso muito bem. Exatamente. É importante se dar foco para recrutamento e seleção, não é simplesmente fechar a vaga. Muito bom. E finalmente o último destaque, se tiver em 2012 agora, com o foco em desenvolver. Exato. Como é que é isso? O desenvolvimento, na nossa opinião, não é só o treinamento em si. Quando uma pessoa é treinada, muitas vezes ela é treinada naquilo que é emergencial. O desenvolver, ele é cuidar. A pessoa, ela tem um caminho dentro da empresa, ela tem possibilidades dentro da empresa. Quem faz isso? Todos. Então faz o country manager, o diretor, a área de recursos humanos e todos os gerentes e até a própria pessoa. No SAS, por exemplo, nós implementamos há algum tempo as possibilidades de carreira. Então a gente tem um website onde a pessoa entra, ela tem lá aonde eu estou. Então, por exemplo, ela é um analista júnior. Então, ela clica lá em analista júnior de tal área e ela vai ver um framework de diversas possibilidades, tanto de internas, tanto de crescimento na vertical, como possibilidades horizontais em outras áreas também. Então, a gente fez assim, milhares de combinações pautadas em competências, em job description, em tempo de maturidade no cargo, ou seja, em aderências que ela precisa
adquirir para chegar lá. Então, isso é uma parte de desenvolvimento. Nós também reestruturamos e criamos um modelo de avaliação de competências. Muito bom, muito bom. Isso é feito como, esse modelo de avaliação? É 360? Não, ele é feito com o líder, ele é feito com o subordinado, mas hoje a gente consegue olhar não só a entrega da pessoa, mas a gente consegue olhar também a forma que a pessoa fez para entregar. E isso gera todos os insumos do tipo, não importa só o resultado, mas a forma. Como é feito os resultados? Exato. Então a gente faz muito esse match. Interessante. Por ser uma empresa de TI, as pessoas têm muita hora extra, trabalham muito tempo em alguns projetos. Então, TI sempre tem uma demanda muito forte. São jobs mais específicos, lógico. Exato. Mas o SaaS ele é um great place to work. Então, a pessoa ela tem muita flexibilidade. Então, por exemplo, algumas sextas-feiras eu me permito fazer um home office. Quando alguém de uma outra área, por exemplo, conversa com o seu chefe e diz, olha, eu tenho um compromisso pessoal, ela com certeza vai para esse compromisso, porque cada um é responsável pelas suas próprias atividades. Então, tem uma flexibilidade e sabe do resultado que tem que dar. Horário flexível também? Isso está enraizado na nossa cultura já. Já é uma prática. Já é uma prática. Tá bom. E gostaria que você comentasse um pouco qual é a participação da área de recursos humanos na questão estratégica, ou seja, a quem a área de recursos humanos, por exemplo, hoje se reporta? Exato. Então, hoje o reporte é direto para o Country Manager. Né? O presidente do site lá, né? Exatamente. E toda segunda-feira nós temos a reunião de comitê executivo, onde participam... Toda segunda-feira? Toda semana? Toda semana. Interessante. Toda semana. Quem participa? Participam os diretores comerciais, então são 3 diretores. 3 diretores comerciais? Exato. Tá. São pessoas que estão com foco mesmo em vendas, então tem o diretor mais focado em governo, em verticais, exato. Ou seja, mercado. Mercado. Um diretor que é responsável pelo departamento jurídico do SaaS. Interessante. Tem a nossa diretora financeira, que tem outras áreas também, como TI, Facilities. E agora o gerente de recursos humanos. Participa de recursos humanos junto com esses diretores. Exato, exato. E qual é a função? Então, lá a gente discute toda a estratégia, né? Então, vai desde vendas até a parte de gestão de pessoas. Então, os principais deals, as dificuldades e a parte de gestão de pessoas tem uma ênfase muito grande lá. Porque quando a gente conversa sobre um deal ou um projeto, ali na ponta são pessoas que estão tocando. Sim. Né? Então, o RH está muito próximo da estratégia. Então, a gente consegue ver, entender como está o mercado, não só para se antecipar em uma contratação, mas como a gente deve desenvolver as pessoas, né? Em termos de um projeto, uma nova tecnologia, mas principalmente os principais issues. Então, toda segunda-feira eu levo um tema do Great Place to Work, que é o questionário, né, que as pessoas preenchem. Exato, aqueles que eu acho que são mais importantes. Então, a gente conversa sobre remuneração, nós conversamos sobre carreira, sobre desenvolvimento. Então, toda semana tem um tema que eu levo e a gente trata, pelo menos demandando 20% do tempo dessa reunião. Você quer dizer com isso, na verdade, que a área de recursos humanos, então, é gerida por todos? Eu costumo dizer que todos são integrantes da área de recursos humanos. Interessante. Eles pedem salário, por exemplo, para seus funcionários nessas reuniões também? Pedem salário, sim. Não vou perder a oportunidade. E brigam, e a gente discute. Ali, todas as decisões são muito colegiadas. Tá. Então, e muitas vezes a decisão de uma área pode influenciar na outra. Lógico, perfeitamente. Então, a gente tem uma visão macro e todas as políticas de RH, quando a gente toma uma decisão, a gente consegue avaliar todos os impactos e como cada diretor vai direcionar isso junto à sua equipe. Maravilha, muito bom. Fiquei muito contente em conhecer a experiência de vocês no SaaS e acho que, na verdade, para o nosso público, para o nosso web espectador, algumas coisas são muito interessantes. Tirar um pouco a atividade operacional para dar foco na questão de pessoas de uma forma mais integrada, fazer com que, na verdade, a celebração seja da empresa, não especificamente de uma área, fazer com que todos sintam-se responsáveis pelo resultado, porque essa é a realidade, na verdade, Tato.
E, obviamente, finalizando aqui, dar um pouco mais de espaço estratégico para recursos humanos e mostrar que recursos humanos é um trabalho de todos. Exato. Eu vou pedir que você faça uma recomendação para os nossos telespectadores, os profissionais de recursos humanos que estão nos assistindo. Qual é o primeiro passo que você acha que deveria acontecer? Eu acho que a área de recursos humanos eu acho que já entende que o principal ativo de uma empresa é o capital humano, o capital intelectual. Eu acho que a área de recursos humanos ela deve estar próxima das pessoas e, ao mesmo tempo, próxima da estratégia da empresa. Ela tem que entender o mercado, o que está acontecendo. Porque a área de recursos humanos tem diversas ferramentas que impactam diretamente no negócio. E muitas vezes, pessoas e diretores de outras áreas não sabem disso. Então, o RH tem um potencial de valor agregado muito forte. Obrigado. Agradeço muito a tua participação e agradeço também a sua audiência e espero que você tenha também gostado desse programa e leve algumas informações que podem ser úteis para vocês. Eu sou Bernardo Leite Moreira, agradeço a sua audiência e os convido a participar mais uma vez de nossos novos programas. Muito obrigado, Tato. Muito obrigado. Até mais.